Bom dia, Igreja de Jesus Cristo. A leitura está em 1 Samuel, capítulo 8. 1 Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 7. Primeira Samuel, capítulo 8, versículos de 1 a 7. Vamos ler juntos? Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém, seus filhos não andaram pelos caminhos dele. Antes, se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então, os anciãos todos de Israel se congregaram e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: Vê, já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe como o têm todas as nações. Porém, esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: Dá-nos um rei para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: Atende a voz do povo em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Essa é a palavra do Senhor. Obrigado, Mário. Bom dia para todos. Sejam todos bem-vindos para nós juntos ouvir mais as instruções de Deus para a igreja como um todo. E ainda bem que Ele deixou as Escrituras, porque assim nós não temos que fazer do nosso jeito. Nós temos a instrução divina, a qual nós podemos seguir e nos inspirar. A igreja está mesmo focada no propósito de escolhermos homens para nos conduzir no ensino da palavra, no cuidado das ovelhas com suas lutas, né? Esse é o grande assunto da igreja. Estamos trabalhando neste pormenor desde o ano passado, né? E creio que a igreja está orando, né? E também a Bíblia ensina o desafio de jejuar, para que Deus esteja chamando esses homens, escolhendo esses homens, porque essa escolha não pode ser carnal, não pode ser porque eu gosto, porque eu acho, porque não é isso, né? A escolha precisa ser de homens, juntamente com suas esposas e sua família, buscando e se consagrando ao Senhor. E hoje, então, nós vamos ver como Deus chamou um homem para fazer o trabalho dele lá no Antigo Testamento. E com certeza Samuel, a vida de Samuel vai ser uma grande inspiração para você e para mim e para a igreja como um todo. Então nós vamos
discorrer sobre a vida de Samuel, sobre o chamado de Samuel, sobre a família de Samuel, e aí nós vamos aprendendo cada vez mais. Vamos ver se está funcionando. É assim mesmo, né, Jaísa? Então vai lá, vamos ver se funciona. A Jaísa disse que é assim mesmo. Algo está acontecendo que... Olha, Jaísa, é mais ou menos assim. Tá bom? A biografia de Samuel, ela começa mesmo antes dele nascer. Porque é uma biografia, escreve sobre a vida da pessoa, a partir do seu nascimento, né? Mas no caso de Samuel, não. Porque a mãe dele, Ana, ela era estéril, ou seja, ela não podia gerar filhos. E ela queria filho de qualquer jeito. E você sabe as razões porque ela queria um filho, né? E ela então estava diante de uma situação que ela não podia ter filho. Os médicos já tinham dado o laudo e disse: a senhora não pode ter filho, dona Ana. Mas ela não se conformou com esse não pode. Porque ela servia um Deus que tudo pode. Então ela foi até o tabernáculo, ou a tenda da congregação, no Velho Testamento, e ela prostrou diante de Deus, e ela ficou orando fervorosamente, pedindo a Deus um filho. E o sacerdote Eli até achou que ela estava embriagada, porque ela estava lá no templo, eu imagino, de joelhos, e clamando a Deus. E ele foi lá e conversou com ela, falou: não, meu senhor, eu não estou aflita, eu não estou bêbada, eu estou aflita. E eu estou aqui colocando a minha causa diante de Deus. Você tem colocado suas causas impossíveis diante de Deus? Aprenda com Ana a fazer isso, aprendamos com ela, porque ela nos ensina muito. Então, o que aconteceu com Ana é que ela prometeu a Deus que se Deus desse ela um filho, ela dedicaria esse filho ou entregaria esse filho para o serviço dele, para o trabalho dele. Inclusive o nome Samuel significa pedido de Deus. E ela realmente recebeu essa bênção. Como a igreja sabe, Samuel nasceu mesmo. E a Ana então prometeu consagrar a vida desta criança, deste menino, para Deus. Quando Samuel desmamou, aos 3 anos de idade, a Ana foi cumprir a promessa dela feita a Deus. Às vezes a gente faz muitas promessas a Deus, né, irmãos? Na hora da angústia, na hora do problema, da aflição, a gente faz promessas a Deus. Senhor, se o Senhor me atender, me ajudar, eu faço isso. Mas alguns de nós, às vezes, esquecem dessa promessa e recebeu a graça, a bênção, e não cumpre a sua parte no acordo. Esse é um perigo. Esse é um perigo. Mas não foi esse o caso da Ana. A Ana, no tempo que a criança desmamou, com 3 anos de idade, ela foi até a cidade de Silo, aonde estava o tabernáculo, tipo um templo, igual um prédio como esse aqui, né? Então ela foi lá, mas era o tabernáculo, não existia o templo ainda, o templo de Salomão. Então ela foi ao tabernáculo e ela lá chegou para o sumo sacerdote Eli e ela entregou a criança aos cuidados do sumo sacerdote, para que ele fosse ensinado
discipulado, treinado nos assuntos de Deus. E a gente vê que ela fez isto então mesmo. Samuel ficou vivendo lá com o sumo sacerdote Eli, e ele era casado, ele tinha seus filhos também, e o Samuel crescendo nessa família espiritual, digamos assim. E quando Samuel tinha 12 anos de idade, Deus, o Deus de Israel, o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, ele se revelou a Samuel, porque até então Samuel não conhecia este Deus de Israel todo-poderoso. E 12 anos, você vai dizer, é só uma criança. Com 12 anos, o menino judeu já entendia bastante coisas. Jesus, com 12 anos, lá no templo, ele já discutia com os doutores da lei as escrituras sagradas. E se você criar uma criança no caminho de Deus, as crianças já vão poder falar bastante das coisas de Deus. Aliás, é o que eu tenho visto na congregação. Às vezes você vê aí o Anthony, você vê o Lucas, e você vê um tanto de menino aí, que Samuel, meu neto, né? A Sofia, minha neta, eles estão aprendendo, e esses meninos oram, que é a beleza, eles falam da palavra de Deus, das historinhas, que é uma beleza, que muito adulto não conseguiria concorrer com essas crianças. Então Samuel, aos 12 anos de idade, aí nós já sabemos o chamado de Samuel, né? Deus o chamou de uma forma audível, ou seja, Deus chamou e Samuel pôde ouvir a voz dele, mas como ele ainda não tinha entendimento de Deus, ele foi até o sumo sacerdote Eli e falou, o Senhor me chamou. Ele disse, não, Samuel, volta e dorme. E ele voltou a dormir, um menino obediente, mas a voz de novo, Samuel, Samuel, e ele ouviu a voz, levantou de novo, sacerdote Eli, o Senhor me chamou? Falou, não, meu filho, eu não te chamei, pode ir dormir em paz. Aí o Samuel percebeu, né, de sumo sacerdote que era, né, ele falou, não, isso é coisa de Deus. E aí ele falou, meu filho, quando a voz te chamar de novo, você diz, eis-me aqui, fale, porque o teu servo ouve. E não deu outra. Quando Deus chamou Samuel pela terceira vez, e Deus revelou para Samuel qual era o trabalho dele, qual era a missão dele, e Deus mandou uma mensagem para o sumo sacerdote Eli e a sua casa, a sua família, através de uma criança de 12 anos. Nunca despreze as crianças. Nunca subestime o potencial de uma criança, porque você não tem ideia do que Deus pode fazer com uma criança. Jesus, quando seus apóstolos estavam impedindo as crianças de vir até ele chamou a atenção dos seus apóstolos, dos seus discípulos e disse, deixai vir a mim as crianças, porque das tais é o reino dos céus. Não as embaraceis de vir a mim. Bom para você, bom para mim, é se a gente desenvolver um relacionamento com as crianças, e achar tempo para ouvir essas crianças, esses corações puros que essas crianças têm, há de te ajudar a crescer bastante, se você usar seu tempo para interagir com essas crianças. Então, Samuel, ele chegou e recebeu essa mensagem, e ficou quietinho, porque essa mensagem era sobre o seu mestre, o sumo sacerdote Eli e a sua casa.
Aí o sumo sacerdote, no outro dia, disse: Samuel, diz para mim, não esconda, que Deus mandou falar comigo. Qual era o assunto que Deus tratou com você? Aí Samuel falou: olha, é sobre a sua casa, é sobre a sua família. Samuel, o sumo sacerdote Eli já estava bem velho, nem enxergando tão bem já. E aí, a mensagem é que a casa do sumo sacerdote Eli seria disciplinada por Deus. Por quê? Porque o sumo sacerdote, ele não fez os seus filhos parar, o Ofni e Finéias, que não andavam no templo fazendo o serviço como Deus queria que eles fizessem. Eles eram sacerdotes também, como seu pai. O pai dele era sumo sacerdote, eles eram sacerdotes de Deus, mas eles não agiam bem com o povo de Deus, e aí houve uma batalha do povo de Deus contra os filisteus, e naquela batalha, o sumo sacerdote ele perdeu seus 2 filhos de uma só vez, Ofni e Finéias. E quando ele soube essa notícia, ele mesmo caiu para trás de uma cadeira, bateu a cabeça, e ele também veio a morrer. Os anos se passaram, e agora Samuel não era mais uma criança de 12 anos, já tinha passado a sua juventude, e chegou ao ponto que Samuel também casou. E Samuel, ele gerou 2 filhos, e agora Samuel, ele era o juiz de Israel, ele julgava o povo de Deus, ele instruía o povo de Deus, e ele agora tinha sobre os seus ombros essa responsabilidade. E eu queria que você ouvisse mais uma vez, não porque nosso irmão Marden não leu bem, ele leu muito bem, mas eu queria que você ouvisse mais uma vez sobre Samuel e a casa dele e a família dele. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre o Israel. O primogênito chamava-se Joel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram o suborno, e perverteram o direito. Então os anciãos de todo Israel se congregaram e vieram a Samuel, o juiz, a Ramá, na casa dele, e lhe disseram: vê, já estás velho, Samuel, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem todas as nações. Porém esta palavra não agradou a Samuel, quando disseram: dai-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor, e o Senhor disse a Samuel: Samuel, atende a voz do povo, pois não te rejeitou a ti, Samuel, mas a mim, para que eu não reine, não governe sobre eles. Samuel, agora já velho, idoso, juiz de Israel, e ele já não enxergando tão bem, e ele então estava preocupado: como vai ficar o futuro de Israel? Nessa época, muitos juízes governavam Israel, e Samuel agora, ele está governando, ele está nesse ofício de guiar o povo, e ele preocupado com a morte dele, com a partida dele, ele queria deixar o povo de Deus bem, cuidado, tranquilo,
E ele então, ele constituiu os seus 2 filhos, Joel e Abias, como juízes sobre Israel. Se você olhar para a vida deste grande homem de Deus, Samuel, você não vai encontrar muitos defeitos nele. Como Davi, que ele causou a morte de Urias e ele possuiu a esposa desse homem. Isso nos deixa estarrecidos. Você não vai encontrar em Samuel Moisés, que ao invés de falar com a rocha, ele bateu na rocha, e aí ele deixou de entrar na terra prometida como castigo de Deus, porque Deus disse para ele falar com aquela rocha, e aquela rocha era Jesus, e ele não podia bater nela 2 vezes. Você vai ver Samuel, um homem que você não encontra muitos pisadas na bola, mas ele que não era acostumado a cometer muitos erros, ele cometeu esse erro de constituir, de ordenar seus 2 filhos para serem juízes sobre o povo de Deus. E foi uma coisa bastante ruim para o povo de Deus. Está escrito nas Escrituras, e Deus nunca esconde nada dos seus filhos, dos seus servos. Está escrito que os filhos de Samuel não seguiram os seus passos. Nem sempre nossos filhos seguem os nossos passos, mas nós pais, inclui o pai e mãe, é nossa responsabilidade plantar no coração dos nossos filhos a palavra de Deus. Provérbios 22:6 fala: ensina a criança no caminho que deve andar, e quando estiver velho, não desviará dele. É nosso trabalho, é nossa missão, é a nossa parte, porque um dia nossos filhos vão crescer, eles vão ter a sua vida própria, as suas decisões próprias, eles vão ter as suas famílias próprias, eles vão ter suas lutas, e nós devemos estar lá para ajudar os nossos filhos nas lutas que eles passam. Muito me alegro de ver meu filho Gabriel aqui, que foi apresentado à igreja quando bebezinho. Acho que muitos nem lembram disso. Você está com 34 anos. É isso mesmo, né, meu filho? Estou bem informado sobre meu filho. Está aqui com a esposa dele, com os filhinhos deles aí. Sempre estão entre nós, o Samuel e Sofia. E eu me alegro que foi? Falei alguma coisa aí? Compartilha comigo. Para você ver que pai é pai, né? E eu muito me alegro de ver meu filho lutando para estar na presença de Deus. Porque estar na presença de Deus não é algo fácil, ainda mais para os jovens. E você vê na Bíblia, Davi teve sérios problemas dos seus filhos seguindo o caminho de Deus. O sumo sacerdote Eli tinha problemas sérios dos seus filhos seguindo o caminho de Deus. Até mesmo o grande Samuel, o grande juiz, o grande profeta, o homem que pouco errou na Bíblia, seus filhos também não seguiram nos passos deles. Presbíteros, evangelistas, diáconos, não se iludam que os seus filhos vai tudo certinho. Seus filhos vai tudo certinho lá na sua casa? Está tudo em ordem? E às vezes nós pegamos pesado com esses homens e com suas esposas e cobram muito, porque você sabe que filho de pastor sofre, é cobrado demasiadamente, não é? É uma luta muito grande. Obrigado, meu irmão. Desculpem. É uma luta muito grande, mas
o importante é você cumprir a sua missão como pai, a sua missão como mãe, de plantar a palavra no coração deles. Você não pode controlar seus filhos, porque eles têm vida própria, eles têm decisões próprias. O que nós precisamos é amar os nossos filhos, independente do que eles fazem, em que eles se tornaram. Uma lição que eu demorei a aprender, mas graças a Deus, Deus me ensinou a tempo. E a lição é: ame o seu filho sempre, até a sua morte ou a morte dele. Por quê? Porque o amor é a maior força do universo. Porque o amor, ele tem poder de transformar o que a ignorância não tem, o que o ódio não tem. A raiva não ajuda. Cobranças absurdas dos filhos não resolve. E eu estou falando aqui para pais. E imagino que todos os pais aqui têm problemas com seus filhos. Samuel também tinha. Falar um pouco mais desses filhos de Samuel. Eles se inclinaram à avareza. Os filhos de Samuel começaram a amar o dinheiro. E amar o dinheiro. E gostar do dinheiro. De uma maneira exagerada. Até o ponto que você faz tudo por dinheiro. Isso é avareza. O avarento ama mais o dinheiro do que o próprio Deus. Mas isso é um absurdo, uma ignorância. Como eu vou amar mais o dinheiro do que Deus, se Ele é o dono de todo o dinheiro? Se Ele é o dono de toda a prata e de todo o ouro? E é Ele quem dá o dinheiro para quem Ele quer. Você sabia? É Deus que faz o rico, é Deus que faz o pobre. Ah, já, mas a gente tem que lutar, correr atrás. Bom, faz o que você quiser. Corra o tanto que você quiser. Eu decidi deixar o dinheiro correr atrás de mim. Se Ele quiser, vai me alcançar. Eu decidi na minha vida nunca correr atrás de dinheiro. E tudo que eu tenho, que você sabe que eu tenho, eu cheguei a essa congregação, eu tinha 14 anos de idade, me batizei com 15 anos, eu não morri de fome. Eu estou tranquilo. Eu acho até que eu tenho demais. Porque eu vim do nada, eu vim de uma família muito paupérrima, mas Deus cuidou de mim, e Deus vai suprir todas as nossas necessidades, e a Bíblia adverte, para você tomar cuidado com o dinheiro, porque o amor ao dinheiro é o quê? Ah, essa igreja é boa demais, né? Essa igreja sabe todas as coisas da Bíblia. Irmãos, vamos ler mais Bíblia, né? Vamos continuar lendo Bíblia, porque é a Bíblia que dirige. Eu preciso de dinheiro, mas eu amar dinheiro é um problema enorme. O Joel e Abias, eles passaram a amar o dinheiro. Eles eram avarentos. Desviou eles do caminho do Senhor. Depois, também falou daqueles filhos de Samuel, que eles aceitavam suborno. Suborno é uma praga nessa nação brasileira. Os nossos dirigentes, nossos líderes políticos, muitas vezes no exercício da função deles, eles vão lá para colocar o dinheiro no seu bolso, porque acham que o que o governo paga para eles é pouco. Se o governo está te pagando pouco, saia do seu trabalho e procure outro. Você não é obrigado a ficar lá. Porque não justifica você fazer um suborno. E quantos aceitam suborno? E esses policiais, eles embolsam esse dinheiro. Não chega nem lá nas autoridades. E aí faz um tanto de coisa. Cristão, filho de Deus, discípulo de Jesus, nunca aceita suborno. Nunca aceita suborno. Se o policial falar, olha, seu carro está com a lanterna queimada, tal, e aí, dá para sair um cafezinho? Fala, não,
Não vou dar cafezinho não, então eu vou multar. Multa? Pode multar aqui. Tudo bem, eu estou errado, eu não vi, minha lanterna está aí, queimada, tal, vai. E aí deixa ele fazer a multa, você vai lá e paga, né? Quando você paga, você aprende muita coisa, cuidar melhor do seu carro. Às vezes você não viu mesmo, não é verdade? A gente procura andar direito com os nossos bens que Deus pôs em nossas mãos para glorificá-lo, mas daí você aceitar suborno é uma outra conversa. E eles perverteram o direito. O que eu fico pensando é que eles eram judeus, eles eram um povo de Deus, e eles ainda agiam dessa maneira. Sabe de uma coisa? Sabia que é possível, nós aqui, cristãos batizados, nós também enveredar por esses caminhos? Porque nós somos humanos, nós estamos sujeitos a falhas, e esse é um perigo. Por isso eu tenho que ler sempre a Bíblia, eu tenho que estar sempre em oração, eu tenho que estar sempre presente aqui na casa de Deus, se a casa somos nós, para que eu ouça essas coisas, para que Deus me adverte, para que eu não faça essas coisas, porque essas coisas não têm a bênção de Deus, e aí não vai me ajudar na minha vida. Eu vou contrair sérios problemas financeiros, sérios problemas de saúde, sérios problemas de consciência, porque eu estou ouvindo, mas não estou fazendo o que Deus está me mandando fazer. Eu fazer o que Deus manda é melhor para mim, eu saio no lucro, a bênção dele me atinge, e aí eu vou glorificando o nome dele. Por causa disso, os anciãos de Israel foram até o juiz e o profeta Samuel, e falou com Samuel, que Samuel, dai-nos um rei para nos governar como as outras as nações, porque os seus filhos são juízes, mas eles não vão conseguir nos governar. Então, o Samuel, ele ficou muito triste. E eu fiquei pensando, por que Samuel ficou muito triste? Quando os anciãos de Israel, os idosos de Israel, chegaram para ele, fizeram uma reunião com ele, e conversou com ele, nós diríamos, pôs ele na parede, e falou, dai-nos um rei, nós não queremos mais juízes, porque os seus filhos, você está velho, você está morrendo, e esses seus 2 filhos não vai nos governar, porque a vida deles não está em condição de nos governar. Mas por que Samuel ficou muito triste? Eu pensei porque ele se sentiu rejeitado, e eu pensava assim. Mas você sabe o que eu descobri? Que ele ficou tão triste, tão decepcionado com esse pedido, com os velhos de Israel, era porque eles estavam rejeitando o próprio Deus como o rei deles, e queria ser igual às outras nações, porque todas elas tinham um homem que os governava. Já pensou essa ideia de tão absurda? Eu rejeitar o governo de Deus sobre mim, e eu colocar minha vida na mão de um homem para me governar? Nossos presidentes tentam fazer o melhor que eles podem, mas eles não têm poder de nos governar. A gente submete a esses homens porque Deus manda nos submeter, mas quem nos governa é quem? Quem é o seu rei? Quem é que dirige a sua vida? Você precisa ser governado por Jesus, porque Ele é o Rei dos Reis. Mesmo quando o nosso governante fala para a gente não fazer o que Deus mandou fazer, a gente vai continuar fazendo, porque quem nos governa é Jesus Cristo. Isso tem que estar muito claro no meu coração. E Samuel ficou super decepcionado, porque eles estavam rejeitando o próprio Deus. E aí, tornou-se o fim da era dos juízes, porque Samuel foi o último juiz de Israel. E começou uma nova era em Israel, que é o período do reinado.
O povo de Deus agora vai ser governado, dirigido por homens que são reis, que vai governar sobre eles. Samuel orou a Deus, Deus ficou vendo a situação de Samuel, o quanto ele estava decepcionado e triste por tudo que tinha feito pelo povo de Deus. Mas Deus foi lá e consolou o seu servo e disse para ele: Samuel, eles não rejeitaram, não foi você, eles rejeitaram foi a mim. Faz o que o povo está pedindo, dê um rei para eles. E aí você sabe, período de reinar de Israel foi uma coisa terrível. Começou com o reino unido, Saul, Davi, Salomão, e depois, na sequência, o reino dividido, que eram os seus filhos governando, e que tragédia foi aquilo. E aí nós chegamos ao fim, são 11h28, nosso combinado é até 11h30, só mais um minutinho, por favor. Queria deixar um desafio para todos nós, e o desafio é: procure ler mais biografias de grandes homens na história da humanidade. Isso vai te ajudar a crescer, vai abrir seus horizontes. Mas leia muito mais as biografias dos homens de Deus, como o caso hoje foi Samuel, grande homem de Deus, perfeito não, e até porque os filhos dele cresceram e fizeram suas escolhas, né? Mas perfeito ele não foi. E também dizer para você mesmo, Deus tem um chamado para você. Você pode ter certeza. Ah, mas eu não sou presbítero, eu não sou evangelista, eu não sou diácono, e eu vou insistir. Deus tem um chamado para você. Inclusive para vocês mulheres, Deus tem um chamado para você. Mas o primeiro chamado que Deus tem para você é: venha se converter. Toda vez que o evangelho é pregado, diz a Escritura, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14, Deus está te chamando. Primeiro chamado que Deus tem para você: vem meu filho, vem minha filha, eu quero te dar a vida eterna. Esse é o primeiro chamado. E depois Ele vai continuar chamando você, para você usar os seus dons e os seus talentos na obra dEle, porque os seus dons, os seus talentos foi dado por Deus, e não é bom você enterrar os talentos que Deus te deu, é bom você usar todos os seus talentos que Deus te deu. Vamos ficar em pé e vamos falar com Deus?